Olá, tudo bem? Começou o Giro Ambiental, que hoje fala sobre como hábitos aparentemente inofensivos do nosso dia a dia podem estar contribuindo para o efeito estufa. Sabe por quê? É que muitos dos nossos eletrodomésticos comuns que a gente tem em casa emitem gás carbônico, que é o gás responsável pelo processo de degradação da camada de ozônio. E é esse processo, como você já sabe, que intensifica o aquecimento global, que tanto preocupa ambientalistas quando a gente fala em médio e longo prazos. Hoje aqui para o Giro Ambiental, para a gente falar sobre esse assunto, sobre como melhorar também a nossa pegada de carbono, como a gente está lidando com o meio ambiente, nós trouxemos aqui Luiz Carlos Pereira, que é professor da Unicamp e engenheiro eletricista. Professor, seja muito bem-vindo, muito obrigada por topar participar com a gente. Prazer, Mariana. Professor, vamos começar falando sobre isso que eu comentei. Tudo que a gente faz tem um impacto no meio ambiente. A gente está no momento de calor, tem geladeira, tem ar-condicionado, cervejeira, e aí vai a criatividade, está tudo no talo e isso está contribuindo para um consumo maior, para uma emissão maior de gás carbônico? Com certeza, Mariana, tudo que a gente faz em casa, a gente está consumindo energia, né? Qualquer aparelho que a gente esteja utilizando, a gente consome energia, principalmente nas residências, eletricidade, né? Que é o que a gente consome nos aparelhos, mas a gente também consome gás para cozinhar, é muito comum no Brasil, né? Então, quando a gente acende uma lâmpada em casa, não tem ninguém ali naquela sala e deixa aquela lâmpada acesa, né? A gente não vai ter nenhuma emissão dentro da nossa casa. Mas na fonte, essa energia está sendo gerada, produzida de alguma forma que vai gerar emissão de gases. Pode gerar num nível mais baixo, quando essa energia vem de fontes renováveis, hidrelétrica, solar, eólica, ou num nível muito mais intenso, se essa energia vem de uma fonte baseada em carvão, em óleo diesel, em gás natural, né? Então, todo o consumo de energia em casa, no ar-condicionado, na televisão, no computador, não emite no local, mas emite na fonte. Então, nesse momento, por exemplo, no Brasil, que a gente está vivendo uma crise hídrica, a nossa matriz está mais dependente de fontes fósseis, então cada desperdício de energia que a gente faz em casa, a gente está contribuindo mais ainda com a emissão de gases de efeito estufa. Então é importante esclarecer que não é uma emissão direta, às vezes é uma emissão indireta, é isso? Exatamente, porque uma lâmpada, quando a gente utiliza uma lâmpada, ela não emite nenhum gás no local em que ela está sendo utilizada, e nem a televisão, nem o computador, e nem o banho. Mas vamos falar, por exemplo, do banho. O banho, a gente tem um chuveiro elétrico, é um grande consumidor de energia. Então, no local, a gente não está emitindo nenhum gás de efeito estufa, mas na fonte de geração da eletricidade, sim. E a gente tem que pensar também que essa água que a gente está usando no banho, ela foi coletada, foi tratada, foi depois distribuída. Isso também traz um grande consumo de energia que também é, emitiu para ser produzida, né? Então, não tem como a gente fugir. Tudo que a gente faz, a gente está emitindo. Como no Brasil a gente tem uma matriz elétrica relativamente bem baseada em fontes renováveis, né? A gente emite menos aqui com o nosso consumo comparado com os Estados Unidos, China, França, Alemanha. Mas mesmo assim a gente está emitindo. Mesmo hidrelétricas emitem. Mesmo usinas fotovoltaicas emitem, porque a gente tem que minerar o silício, tem que produzir os painéis. Então, isso também emite, gasta energia, então não tem nenhuma energia disponível para a gente livre de emissões. Uhum. E no caso das geladeiras, professor, né, falam sobre essa questão das geladeiras mais antigas em relação às geladeiras mais modernas. É o mesmo sistema, o mesmo mecanismo que o chuveiro, por exemplo, também é uma emissão indireta ou não? A gente está numa emissão direta dentro de casa? A geladeira, ela pode acontecer de ter os dois tipos de emissão, né? Porque a gente tem também um sistema baseado em gás no próprio ciclo de refrigeração da geladeira. Então, se você tem vazamento, por exemplo, desse sistema, aí você pode ter uma emissão direta. E, ao mesmo tempo, a geladeira está consumindo energia elétrica. Então, ela está emitindo na fonte. Então, geladeira também é um equipamento que consome bastante energia em casa, que a gente está sempre usando o tempo todo, né? Por exemplo, o micro-ondas, ele é um equipamento que tem uma potência elevada, mas a gente usa pouco tempo. Então, para você consumir muita energia, você tem que ter muita potência e muito tempo. No caso do micro-ondas, tem muita potência e tem pouco
tempo. No caso da geladeira, a potência não é tão alta, mas o tempo de uso é muito elevado. Então, ela representa um consumo grande no final do mês. Então, é importante para quem tem geladeiras muito antigas e possam fazer investimento e comprar uma geladeira mais moderna. Isso é importante porque essa tecnologia melhorou muito do ponto de vista da eficiência energética e também dos gases utilizados aí nas últimas décadas. Isso que eu ia te perguntar, professor, por que que modelos mais modernos vêm com essa questão da sustentabilidade? O que é que muda ali no sistema do objeto que faz com que ele acabe agredindo menos o meio ambiente? Tem a própria, o próprio projeto, né, da geladeira, por exemplo, com os materiais utilizados para fazer o isolamento térmico, de tal forma que ela vai perder menos calor com o ambiente, né? O motor elétrico mais avançado para ter uma quantidade menor de perdas, o tipo de gases que no passado se utilizava, que poderiam ser mais agressivos, vêm sendo substituídos por outros gases que são menos agressivos, né, para o meio ambiente. Então, uma série de melhorias tecnológicas impulsionadas, né, pela emergência climática que a gente cada vez mais está claro que a gente está vivendo. Isso acontece com a geladeira, acontece com ar-condicionado, acontece com iluminação. Então, por exemplo, hoje a gente tem iluminação em LED, você pode diminuir o seu consumo com iluminação em até 80%, fazendo uma transição para uma tecnologia mais eficiente. E quanto é que isso custa para o bolso do cidadão, professor? Isso é uma coisa real, palpável? Simplesmente, vou trocar meus eletrodomésticos. A gente não tem essa condição, né? E aí, como fazer isso no dia a dia? É preciso fazer uma conta, Mariana, levando em conta o retorno do investimento. Então, realmente, você precisa ter um recurso para investir para comprar uma tecnologia nova. Então, no caso da iluminação em LED, por exemplo, é uma tecnologia madura, que o preço já caiu muito e que o retorno do investimento se dá em 1 ano para um consumidor residencial. Então, você precisa ter ali, né, vamos dizer, R$ 500 para fazer o investimento, mas depois de 1 ano você recupera isso na conta de luz e você vai garantir essa economia por 9 anos. Então, assim, é, o, a geração fotovoltaica residencial também, para quem pode fazer um investimento e gerar sua própria energia renovável no telhado, né? Isso hoje a gente tem um retorno de investimento da ordem de 4 anos, e essa tecnologia tem uma vida útil de 25 anos ou 30 anos. Mas, infelizmente, você tem que ter um investimento para fazer. Para quem não tem, estão sendo criados canais de investimentos em bancos públicos, mas isso, logicamente, envolve juros, e a gente já tem uma população endividada, né? Então, assim, melhorar a oferta de energia, que é a produção de energia renovável no próprio local, isso faz com que a gente diminua o nosso nível de emissões, que você não está utilizando energia de fontes fósseis, né? Mas realmente você precisa de um investimento nesse caso. Sim, até porque a gente está falando de iluminação, da geladeira, da máquina de lavar roupa, do ar-condicionado, e com esse calor, muita gente acaba usando tudo isso ao mesmo tempo, né? A geladeira tem que ficar ali gelando, o ar-condicionado tem gente que não aguenta ficar sem, então é muita coisa. E aí tem um outro problema também, né, professor, que a gente fala muito aqui no Giro Ambiental, que é a cultura sustentável em geral. A gente vive num país com um pouco investimento, um pouco estímulo à eficiência energética, a gente está no momento, né, de degradação ambiental real, então é muito difícil falar disso num país como o nosso. A gente está um pouco atrasado em relação a outros países, né? Com certeza, Mariana. Agora, com essa sua fala, a gente consegue atingir os três pilares, né, da eficiência energética. O primeiro deles é melhorar a oferta de energia, que a gente falou, que a gente pode fazer uma energia renovável na nossa própria casa. O segundo é diminuir o consumo fazendo a modernização de equipamentos, né? E veja que todos esses equipamentos, televisão, geladeira, ar-condicionado, né? Tudo isso melhorou muito nas últimas décadas. Tem uma coisinha aí que não melhorou, que é o chuveiro elétrico. Esse não tem jeito, porque a gente quer ali produzir água quente na hora, então precisa de muita potência para produzir água quente com chuveiro elétrico. A solução seria a gente fazer aquecimento solar de água. Essa é uma solução que custa mais caro e que, se você não faz no momento dado, o projeto da casa fica mais complicado de fazer também. Mas seria também uma coisa muito importante, a gente não utilizar energia elétrica para esquentar água, utilizar direto o sol. E aí, o terceiro pilar é o que você comentou, é a mudança comportamental. Então, tem pessoas que gostam de tomar banho de meia hora, 1 hora, dizem, né, que o banho é uma terapia para essas pessoas.
mas não faz o mínimo sentido quando a gente pensa na emergência climática, ambiental que a gente está vivendo. Tanto aquela água para chegar ali, como aquela energia elétrica que você está consumindo ali, produz um impacto, né, importante. Então, não tem como, a gente tem que fazer terapia de outro jeito, tomar banho de 5 minutos no máximo. Sim, e isso tudo também tendo como aliado, né, aliado a uma série de políticas públicas, né, que venham com eficiência, né, a gente tem que também ter essa educação ambiental nas escolas, senão de nada adianta, né, a gente só ficar ali em uma coisinha ou outra, senão não vai fazer diferença, né, professor? Exatamente. Então essa que a gente chama de reeducação energética é um assunto fundamental também para que a gente consiga avançar. Um outro aspecto que engloba tudo isso é o que a gente chama de eletrificação. Então, por exemplo, a gente utiliza muito gás, mesmo em residências, para cozinhar, né? Mas se a gente conseguir produzir energia renovável na nossa própria casa, valeria a pena substituir o uso de gás para cozinhar por eletricidade diretamente, porque aquela energia elétrica é renovável, então a energia elétrica tem essa vantagem. Outra coisa que a gente pode colocar aí também, nossos carros, né? Uhum. Então, a gente utiliza carro a combustão, queimando gasolina ou diesel, enquanto a gente está vendo aí que estão vindo os carros elétricos. Então, a eletrificação vai ser um caminho para a gente fazer essa transição energética. Mas é muito importante a gente sempre deixar claro que a tecnologia não vai resolver tudo, que as pessoas precisam assumir a sua parte de responsabilidade nesse processo de transição. Então, esse pilar comportamental que você trouxe é fundamental e a gente tem que cada vez falar mais isso nas escolas, nas nossas casas. E, na minha opinião, eu sou engenheiro, né? Então, para mim, essa é a parte mais difícil. É o que eu tenho mais dificuldade de fazer com os meus alunos, na minha própria casa, com os meus amigos. Pois é, né, é um desafio também para a robótica, automação, né, acho que é um movimento global, né, e para a gente também é lição de casa. Professor, obrigada pela sua entrevista, viu? Um ótimo trabalho aí para vocês. Um prazer, Mariana. E para você aí de casa, a gente espera sempre trazer essas novidades, essas notícias, esclarecer as dúvidas sobre tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Se você tiver alguma sugestão de pauta, entre em contato com a gente, que pode se tornar tema do Giro Ambiental. Muito obrigada pela sua companhia, te espero na próxima edição, sempre muito bom receber você aqui com a gente no Giro Ambiental. Até lá! Tchau!